Oi, pessoal! Aqui quem fala é Gabriela, professora de Geografia. Na aula de hoje, a gente vai continuar o conteúdo de hidrografia. Nessa aula, a gente vai falar sobre corpos hídricos. A gente pode definir os corpos hídricos como uma acumulação de água recobrindo a superfície do planeta, podendo ser natural ou artificial. E a gente viu na aula passada como essa água chega até lá através do ciclo da água. Os corpos hídricos que a gente vai ver são oceanos, mares, lagos, aquíferos e rios, e a gente vai dar um enfoque especial nos rios. Os oceanos, eles são grandes volumes de água salgada que estão dispersos na superfície da Terra. E a gente tem 5 oceanos: Oceano Pacífico, Oceano Atlântico, Oceano Índico, Oceano Glacial Antártico e Oceano Glacial Ártico. Aqui a gente tem um mapa que mostra a disposição dos oceanos no planeta. Pode ser que encontremos em alguns outros mapas a divisão do Oceano Pacífico e o Oceano Atlântico em Oceano Pacífico Norte, Oceano Pacífico Sul e Oceano Atlântico Norte, Oceano Atlântico Sul. Isso por causa da linha do Equador, que corta a Terra ao meio e divide entre Hemisfério Norte e Hemisfério Sul. Nosso próximo corpo hídrico, os mares. Os mares são partes do oceano que estão próximas dos continentes, algumas vezes até no interior dos continentes. A gente classifica então os mares de 3 formas. O mar pode ser fechado, que é quando ele está no interior do continente e ele não tem ligação direta com o oceano. Ele pode ser aberto, que é quando ele está conectado diretamente com o oceano. Ou ele pode ser interior, que é quando ele está no interior do continente, mas tem uma ligação estreita com o oceano. Nosso próximo corpo hídrico, os lagos. Os lagos são corpos de água formados em locais em que há depressões naturais onde ocorre a acumulação de água. Então, em um lugar de menor altitude, geralmente é para onde escoa a água e é lá que é formado o lago. E a origem dessa água que fica armazenada nos lagos pode ser de nascente própria, pode ser de água da chuva, pode ser de água salgada de um mar ou do oceano, pode ser de água de um rio ou de geleira. Outros corpos hídricos que a gente tem são as águas subterrâneas, que é a água abaixo da superfície que preenche poros de rochas ou vazios existentes. A gente divide em 2, em aquíferos e lençóis freáticos. Nessa aula, porém, falaremos só sobre os aquíferos. Como a gente já falou então, o aquífero é um reservatório de água doce que se encontra embaixo da superfície da Terra. Ele serve geralmente para abastecer o sistema hídrico das regiões onde ele está, mas a população também pega a água dele através de poços para uso próprio. No Brasil, a gente tem 22 principais aquíferos, mas a gente vai focar só em 2, no aquífero Guarani e no aquífero Alter do Chão. O aquífero Guarani está representado pela cor cinza no sul do mapa. Ele faz parte dos estados de Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, São Paulo, Goiás, Minas Gerais e Mato Grosso do Sul. Além disso, ele vai além do território brasileiro também. Ele chega até os países Paraguai, Uruguai e Argentina. A área dele é de 1.200.000 km² e é estimado que ele tem cerca de 45.000 km³ de água. Falando um pouco das características geológicas dele, ele começou a ser formado no período Triássico, há mais ou menos 220 milhões de anos atrás. Como a gente viu na aula de estruturas geológicas da Terra, essa é uma área de bacia sedimentar, que é composta por rochas sedimentares, que tem a potencialidade de reter fluidos no seu interior nos poros, e nesse caso o fluido que ela retém é a água. Um problema que essa área está enfrentando é que a contínua expansão da indústria da área urbana, ela gera resíduos e esses resíduos geralmente infiltram no solo e contaminam essa água. É bem possível também que os defensivos agrícolas ou agrotóxicos
eles contaminem essa água também. E por muito tempo, o sistema aquífero Guarani foi considerado o maior reservatório subterrâneo de água doce do mundo. Só que aí os cientistas resolveram pesquisar um pouco mais sobre o aquífero Alter do Chão. O aquífero Alter do Chão está representado pela cor turquesa no norte do país. Ele tem uma área de cerca de 437.500 km² e ele reserva cerca de 86 mil km³ de água, sendo então o maior reservatório subterrâneo de água do mundo. Esse aquífero ele tem uma parte que está mais próxima à superfície da Terra, que está a 50 metros de profundidade, e a parte mais profunda está a 430 metros de profundidade. A composição litológica dessa área é de rochas sedimentares, principalmente arenito e argilito, que são rochas porosas e quebradiças, então é fácil o alcance da água. Várias cidades do norte se utilizam da água do aquífero para abastecimento, só que também está tendo contaminação nessa área. Isso por causa tanto dos defensivos agrícolas, quanto por resíduos orgânicos que são descartados de maneira incorreta pela falta de saneamento básico e tratamento de água. Chegamos, enfim, à parte principal da aula, os rios. Rios são cursos de água geralmente doce que tendem a fluir do continente para o oceano. E existem alguns critérios de classificação que servem para a gente conseguir diferenciar os tipos de rios. E isso é o que a gente vai ver agora. O primeiro critério de classificação, então, é o regime, que é a quantidade de água presente nesse rio de acordo com a sua origem. A gente pode ter, então, um rio com regime fluvial, que é quando a água do rio é proveniente da chuva. Pode ser um regime nival, que é quando a água do rio é proveniente do derretimento de gelo. E pode ser também um regime misto, que é quando tem os dois tipos de origem de água. Um exemplo de rio com regime misto que a gente tem é o rio Amazonas, que a gente vai ver mais um pouco sobre na próxima aula. Outro critério de classificação é o escoamento, que está relacionado à quantidade total de água nesse rio. Um rio ele pode ser perene, que é quando ele corre o ano todo sem o interrompimento do fluxo de água dele. Ele pode ser um rio intermitente, que é quando ele ocorre apenas em um período do ano. No resto do ano ele não está presente na paisagem. Ou então, ele pode ser um rio efêmero, que ele aparece apenas em ocasiões de grandes chuvas. Outro critério de classificação é a drenagem, que tem a ver com onde o rio deságua. Se um rio deságua no interior do continente, em um rio, em um lago, em um mar fechado ou em uma lagoa, a gente chama ele de endorreico. Agora, se ele deságua no mar aberto ou no oceano, a gente chama ele de exorreico. Se um rio ele não tem um deságue, se a água dele simplesmente evapora ou infiltra no solo, a gente chama isso de um rio arreico. A gente pode classificar também um rio de acordo com a forma de relevo onde ele está. E eu sugiro que, para relembrar formas de relevo, assistam a aula 7, tipos de relevo. A gente pode ter, então, um rio de planície, que é, como o próprio nome diz, um rio que está numa planície. Eles geralmente são bons para navegação e transporte fluvial. Ou então a gente pode ter um rio de planalto, que, como o próprio nome diz, ele está num planalto. Esses são a maioria dos rios do Brasil e eles são aproveitados para a construção de hidrelétricas, porque tem queda d'água. E por fim, a gente pode classificar os rios também quanto à morfologia do curso, ou seja, quanto à forma do curso deles. Eles podem ser retilíneos, que é quando o curso do rio é em linha reta, pode ser meândrico ou meandrante, que é quando o rio é sinuoso, ele tem várias curvas. Pode ser entrelaçado, que é quando não tem um canal principal do rio, são só vários cursos que se entrelaçam ao longo do relevo. Ou ele pode ser anastomosado,
que é quando um rio tem bancos de sedimentos no meio do curso, formando pequenas ilhas. Nessa próxima parte da aula, a gente vai ver as partes de um rio. A gente vai se basear numa ilustração para que a gente consiga visualizar como funciona cada parte. Essa é a ilustração que a gente vai usar para entender as partes dos rios. O local onde o rio começa a gente chama de nascente. O espaço que é ocupado pelas águas dos rios a gente chama de leito. As margens de um rio são os limites dele. Então, de um lado da margem tem água e do outro lado tem terra. E aí a gente tem a margem direita e a margem esquerda. A gente pode ter um rio principal e rios secundários, que a gente chama de afluente, que são os rios que desaguam nesse rio principal. Já subafluente é o nome que a gente dá para um rio que deságua em um rio secundário, em um afluente. E o ponto onde ocorre a convergência dos rios é denominado de confluência. A gente já citou os meandros, que são as curvas dos rios. Divisor de águas é o nome que a gente dá para o limite geográfico que separa um território de uma rede hidrográfica de outro território de outra rede hidrográfica. A gente chama de rede hidrográfica ou bacia hidrográfica todos os rios com seus afluentes, com todas as partes desses rios. Na ilustração, por exemplo, nós temos duas redes hidrográficas, uma na parte superior e uma parte inferior. E o local de deságue dos rios a gente chama de foz. A foz de um rio pode ser de três tipos. Pode ser foz em estuário, que é quando a desembocadura do rio é de forma simples, só tem um canal. Pode ser foz em delta, que é quando são formados vários canais, formando deposição de sedimentos que geram pequenas ilhas. Ou então pode ser uma foz mista, que é quando ocorrem os dois tipos de deságue no mesmo lugar. E por fim, quando a gente fala do sentido do rio, a gente pode falar ajusante, que é quando a gente se refere na direção normal do fluxo da água, sendo da nascente para a foz, ou então a gente pode falar do sentido contrário do fluxo da água, que é da foz para a nascente. Assim a gente fala amontante. E para exemplificar um pouco sobre os rios, eu separei alguns dos principais rios do mundo, começando pela Europa. O rio Tamisa ele tem 346 quilômetros de extensão e ele corta toda a Inglaterra. Ele começa no interior da Inglaterra, é onde está a sua nascente, e a foz dele é no Mar do Norte, também pela Inglaterra. O rio Danúbio ele percorre todo o continente europeu de oeste a leste. Ele tem a nascente na Alemanha e aí tem 2.850 quilômetros de extensão até chegar no Mar Negro, na Romênia, onde ele deságua em forma de delta. O rio Sena ele nasce na França, ele tem 776 quilômetros de extensão e a foz dele é no Oceano Atlântico, também pela França. O rio Volga ele é o rio mais longo da Europa. Ele tem 3.688 quilômetros e ele nasce no norte da Rússia e deságua no Mar Cáspio, também na Rússia. E por fim nós temos o rio Reno, que atravessa o continente europeu de sul a norte. Ele nasce na Suíça, ele tem 1.233 quilômetros de extensão e ele deságua no Mar do Norte pelos Países Baixos em forma de delta. No continente asiático, a gente tem o Rio Amarelo, que ele nasce na China e a foz dele também é pelo território chinês, no Mar de Bohai. Ele tem 5.464 quilômetros e ele é muito importante para a economia chinesa porque as terras dele são muito férteis. O rio Yangtze, ou Rio Azul, também é exclusivamente chinês. Ele nasce nos Montes Kunlun, na China, e a foz dele é no Mar da China Oriental, em formato de delta. Ele tem 6.380 quilômetros, sendo o maior rio da Ásia,
E ele é muito importante porque a economia gira muito em volta dele, porque 20% do PIB da China é proveniente do delta do rio Yangtze. Além disso, no rio Yangtze é onde foi construída a barragem de Três Gargantas, que é uma barragem hidrelétrica que tem a capacidade de gerar energia elétrica suficiente para 60 milhões de chineses. E por fim, a gente tem o rio Ganges, que tem sua nascente no Himalaia, no território indiano. Ele percorre 2.510 quilômetros e a foz dele é no Golfo de Bengala, pelo território de Bangladesh. E a foz é em formato de delta. Esse rio ele tem importância religiosa na Índia, mas ele também tem uma importância econômica, que é ele banha as terras e torna elas agricultáveis. No continente africano, a gente tem o rio Nilo, que todo mundo conhece. Ele é formado a partir da confluência do rio Nilo Branco, que nasce na Uganda, do rio Nilo Azul, que nasce na Etiópia, e do rio Atibara, que também nasce na Etiópia. O rio Nilo, ele tem uma foz no mar Mediterrâneo através do território do Egito. Todo mundo conhece o delta do Nilo, é muito famoso. A extensão dele é de 7.088 quilômetros, mas tem certa discordância entre os estudiosos, porque existem certas partes que alguns não consideram que faz parte do rio Nilo. O rio Congo, ele nasce na Zâmbia, segue por 4.700 quilômetros e a foz dele é no Oceano Atlântico, através do território da Angola. O rio Zambeze também nasce na Zâmbia, mas ele corre para o outro lado, então a foz dele é no Canal de Moçambique, que está ligado ao Oceano Índico, e o comprimento dele é de 2.574 quilômetros. O rio Níger, ele nasce na Guiné e ele corre para o Oceano Atlântico, desembocando através de um delta no território da Nigéria. Ele tem 4.180 quilômetros e por onde ele passa, muitos dos locais são fronteiras de países. Então, ele é a delimitação das fronteiras dos países. E alguns dos principais rios que a gente tem na América são o rio Usumacinta, que percorre 1.000 quilômetros desde a Guatemala até o Golfo do México, o rio Mississippi, que nasce no Lago Itasca, no Minnesota, e vai até o Golfo do México. Ele tem um comprimento de 3.778 quilômetros. O rio Colorado, ele nasce no Colorado e deságua no Golfo da Califórnia. Ele tem 2.330 quilômetros de comprimento. O rio Mackenzie, ele é do Canadá. Ele nasce em um lago no Canadá e ele corre 1.738 quilômetros até chegar no Oceano Ártico. Eu vou só citar alguns dos principais rios do Brasil, porque a gente vai se aprofundar nisso na próxima aula. Então, no norte, o principal rio que a gente tem é o rio Amazonas. No nordeste é o rio São Francisco. No centro-oeste é o rio Araguaia. Sul e sudeste é o rio Paraná. Bom, pessoal, essa foi a aula de hoje. Espero que tenham gostado e até a próxima aula, que vai ser sobre bacias hidrográficas.